Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 48. Bons estudos! Bom, a insulina é uma das substâncias que agem no funcionamento do nosso organismo. Existem os hormônios, as proteínas e hoje nós vamos conhecer melhor essas moléculas. Você vai ver como é que as células sintetizam as proteínas. O processo acontece nos ribossomos que ficam no citoplasma celular. A insulina, assim como outros hormônios e enzimas fundamentais ao nosso metabolismo, são compostos por proteínas. As moléculas de proteínas são formadas por uma cadeia de aminoácidos ligados uns aos outros. Para que cada proteína possa atuar corretamente na sua função, é necessário que sua molécula tenha sempre as mesmas características, ou seja, a mesma quantidade e a mesma sequência de aminoácidos. Vamos entender isso aí um pouco melhor. A insulina, por exemplo, ela é composta por 51 aminoácidos. Vamos considerar apenas uma pequena sequência desses aminoácidos: serina, histidina, leucina, valina, glutamina e alanina. Para ficar mais prático, se usa os nomes abreviados com apenas as 3 primeiras letras. Toda vez que o organismo produz insulina, ele produz uma sequência igual a essa. E para organizar essa sequência de aminoácidos sempre igual, existe um processo. É o processo da síntese proteica, que faz com que os aminoácidos entrem na ordem exata para a formação de cada proteína. Olha só, Diogo, terminei. Vê se ficou parecido com o do livro. É, tá igualzinho. Ácido nucleico, que nome, hein? É porque ele é produzido no núcleo das células, né? Por isso nucleico. É ele que contém as informações para a síntese de proteínas. É, isso eu já entendi. Tem 2 tipos. Os ácidos ribonucleicos, que é o RNA, e o desoxirribonucleico, que é o DNA. Mas olha só, se ácido ribonucleico, a abreviação deveria ser ARN e não RNA. E o ácido desoxirribonucleico, a abreviação devia ser ADN e não DNA. Você não acha? Bom, eu acho que é porque essas abreviações vêm do nome em inglês, né? Ah, tá certo, você tem razão. É, o desenho que o Renato fez está direitinho. O esquema mostra que o RNA é composto por unidades de fosfato, ribose e de bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são de 4 tipos diferentes. Adenina, que a gente escreve com a letra A maiúscula. A citosina, com o C maiúsculo. A guanina, G maiúsculo. E a uracila, U maiúsculo. Se representarmos o fosfato pela letra P maiúscula e a ribose pela R maiúscula e as bases nitrogenadas pelas suas iniciais, teremos o seguinte esquema. A cada unidade de fosfato P se liga uma unidade de ribose R e a cada unidade de ribose se liga uma base nitrogenada e assim por diante, até formar a sequência inteira. Para simplificar, podemos indicar apenas as bases nitrogenadas. Assim, as moléculas de RNA podem ser identificadas apenas pelas iniciais das bases nitrogenadas. Mas esse processo é complicado mesmo, hein? Quer dizer que existem 3 tipos de RNA. Olha só. RNA mensageiro, que transmite as informações. O RNA transportador, que transporta os aminoácidos. E o RNA ribossômico, que é o local onde acontece a síntese de proteína, né? Então quer dizer que a gente precisa desses 3 tipos de RNAs para formar proteína? Parece mais complicado do que realmente é. Primeiro, a gente precisa entender melhor a função de cada um desses RNAs. O RNA transportador, por exemplo, que se identifica como RNA-T. Ele tem uma conformação espacial característica. Numa das extremidades, ele tem 3 bases nitrogenadas e na extremidade oposta se une a um aminoácido. As ligações do RNA-T com aminoácidos são específicas, ou seja, alguns tipos de RNA-T só se ligam a alguns tipos de aminoácidos. É a sequência das bases nitrogenadas numa das extremidades que determina qual aminoácido que vai se ligar a outra extremidade. Então confere aí, ó, vamos passar de novo. A AGA vai se ligar com a serina. Isso. CGU vai se ligar com a alanina. A AAA
fenilalanina, e CAU, a última, vai se ligar com a valina. Bem, agora que você já viu como funciona o RNA transportador, vamos conhecer melhor o RNA mensageiro, ou RNA-M. Os RNAs mensageiros também são formados por cadeias de sequências de fosfato, ribose e bases nitrogenadas. Diferem entre si pelas bases nitrogenadas que contêm. Por exemplo, esse RNA mensageiro aqui é composto pela sequência AAC, AGU, CAA, CCC, AUA, GGC, que é bem diferente desse outro aqui. A cada conjunto de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro corresponde um conjunto de 3 bases nitrogenadas do RNA transportador. Cada sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro recebe o nome de códon. E a sequência de 3 bases do RNA transportador correspondente é chamada de anticódon. Portanto, a cada códon do RNA-M corresponde um anticódon do RNA-T. A ligação entre os dois RNAs acontece pelas bases nitrogenadas. A um RNA-M com códon GUU se liga um RNA-T com anticódon CAA. A ligação entre as bases acontece segundo uma correspondência. A base A, adenina, sempre se liga à base U, uracila, e a base C, citosina, a base G, guanina. Nossa, então quer dizer que tem o códon do RNA mensageiro e o anticódon do RNA transportador? Parece até código de agente secreto, né? Bom, vamos ver se com isso a gente consegue resolver esse próximo exercício, ó. A gente tem que desenhar e encaixar os RNAs transportadores com as sequências de RNA mensageiro que a gente tem aqui embaixo, olha só. Sabendo a relação das bases nitrogenadas dos dois RNAs, fica fácil. Só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bem, temos aqui 3 RNAs mensageiros com 3 códons diferentes: AAC, GUG, AGU. Se a adenina se liga à uracila e a citosina à guanina, onde tem A, vai entrar U, e onde tem C, entra G. Portanto, ficamos com UUG, CAC, UCA. Bom, acho que só pode ser isso, né? Deve estar certo, sim. Comida pros geninhos? Opa! Como é que está a pesquisa? E você sabe que essa história de síntese de proteínas é bem complicada, viu, mãe? Tem um RNA só com as mensagens, outro RNA para transportar e eles se ligam entre si pelas bases nitrogenadas. Ai, bem interessante. Que tal vocês descansarem um pouquinho, hein? Não, dona Hortência, descansar não dá não. Mãe, ainda falta um ácido ribonucleico. Existe o RNA ribossômico, o RNA-R, que é onde acontece a síntese proteica. Os RNAs ribossômicos ficam numa estrutura chamada ribossomo, que ficam espalhadas no citoplasma das células. O ribossomo tem uma região onde se encaixa o RNA mensageiro e 2 outras regiões onde se encaixam os RNAs transportadores, o sítio A e o sítio P. No sítio A se encaixa o RNA transportador, ligado a um aminoácido, por isso o sítio A. No sítio P, os aminoácidos vão se encaixando e formando a proteína, por isso sítio P. Você sabia que, apesar das moléculas de RNA serem grandes, constituídas por longas cadeias reunindo vários conjuntos de átomos, elas são muito pequenas? Não são vistas nem mesmo ao microscópio. Para estudá-las, é preciso usar corantes e substâncias marcadoras. Os ribossomos são as granulações que aparecem no citoplasma da célula. Bom, agora tudo se encaixa, né? Eu falei pra você, parece um quebra-cabeça. Tem um RNA só com as mensagens, outro RNA que transporta os aminoácidos e outro onde acontece todo o processo. É incrível, né, cara, você ver como acontece a síntese de proteínas. Um espetacular arranjo e interação entre os 3 tipos de RNA possibilita a união de vários aminoácidos, formando a proteína. Vamos ver com detalhes como isso acontece. Vamos imaginar um RNA mensageiro com a seguinte sequência de bases nitrogenadas: UCA, CAC, UUG, GUU, GAA e GCA. O RNA mensageiro se encaixa no ribossomo e ocupa uma determinada região.
Nessa situação, acontece a ligação do RNA mensageiro com o RNA transportador. As 3 bases do RNA mensageiro, o códon, se liga a 3 bases do RNA transportador, o anticódon. Esse RNA transportador está trazendo, na outra extremidade, um aminoácido. Nesse momento, o RNA mensageiro se desloca em relação ao ribossomo de tal forma que o RNA transportador, ligado ao RNA mensageiro, passe a ocupar o sítio P. O sítio A será ocupado por outro códon. Logo, um novo RNA transportador, trazendo outro aminoácido, vai se ligar a essa nova sequência do RNA mensageiro. Os 2 aminoácidos que vieram com os RNAs transportadores ficam muito próximos entre si. Isso possibilita que se estabeleça uma reação de ligação entre eles. Em seguida, o RNA transportador se desliga do aminoácido que estava carregando e o processo continua até que se forme uma cadeia de aminoácidos todos ligados entre si. Você acabou de ver que é o RNA mensageiro quem ordena quais aminoácidos que vão entrar na constituição da proteína. É por isso que ele recebe o nome de mensageiro. Ele tem a mensagem trazida do núcleo da célula para a síntese de proteína. Mas e se acontece algum erro nesse processo todo? E se na formação da molécula de insulina, apenas um desses aminoácidos fosse trocado? O que aconteceria? Vamos supor que aconteça um erro de informação trocada na sequência normal. Essa pequena informação errada vai gerar uma outra proteína. Se a gente for ver qual o aminoácido correspondente a cada códon desse RNA mensageiro anormal, vamos chegar à seguinte cadeia de aminoácidos: serina, histidina, fenilalanina, valina, glutamina e alanina. O terceiro aminoácido da cadeia é diferente, é a fenilalanina e não a leucina, como aparece na insulina. Depois que a gente entende o processo todo, fica fácil. Eu nunca imaginei que tudo isso acontecesse dentro das células. Que tal agora a gente ir na casa das meninas pra perguntar se elas já terminaram a pesquisa? Boa ideia. Agora fica com você. A gente já fez a nossa parte, tá legal? Agora tá na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu como acontece a síntese proteica, um processo complexo que acontece dentro de umas estruturas chamadas ribossomos, que ficam espalhadas pelo citoplasma da célula. Você também aprendeu que 3 ácidos ribonucleicos participam desse processo. O RNA mensageiro, que tem as informações para determinar a sequência de aminoácidos que deve compor a molécula de proteína. E o RNA transportador, que carrega o aminoácido correspondente. E também o RNA ribossômico, onde acontece todo o processo. Bons estudos e até a próxima teleaula.